Olá pessoal, vamos a mais uma vibração, nossa vibração diária, nossas reflexões. E escolhemos para hoje o livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, o autor Emmanuel. E vamos fazer uma análise em cima do capítulo 108, Um pouco de fermento. Começa com uma frase de Paulo que diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E o que Emmanuel nos leva à reflexão? Ele diz assim: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva, nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naquele que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestão para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servam e inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em corrente de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Assim, nós vamos verificando que somos peças importantes no contexto da vida. Todos nós. Todos nós temos o nosso quinhão a oferecer para o mundo. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos pontos de vista, aquilo que ensinamos. Emmanuel foi muito profundo nessa sua análise em cima de um texto de Paulo, que também é extremamente profundo. Por isso, nós precisamos ter um certo controle sobre as nossas atitudes, nossas palavras e nossos pensamentos. Antigamente não se falava muito em pensamento, porque era uma coisa individual, e descobrimos que o pensamento ele é tão ativo na vida da gente quanto as nossas palavras e ações. É difícil a gente assimilar isso. Eu que eu diga, quantas vezes nos pegamos pensando coisas que não somam nada em nossas vidas, não vêm melhorar as nossas vidas. Jesus, num dado momento, fala assim, que seja o seu falar sim, sim, não, não. Parece uma coisa tão simples, mas não é. Porque Emmanuel, ele fecha essa lição dizendo assim: desdobra-te-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Por quê? Deus vai me castigar? Não, Deus não castiga ninguém. E é porque eu fiz errado, então eu vou receber o errado que eu fiz? Não é bem por aí. Muitos espíritas acabam falando do espiritismo de um jeito um pouco fora do que realmente acontece. Eu quero dizer o seguinte: nós cometemos atos positivos
E, muitas vezes, temos atitudes antiéticas e inapropriadas e tudo mais. Agora, tudo isso volta para nós. Volta como? Tudo que nós estamos fazendo está impregnado no nosso ser, lá no nosso inconsciente profundo, no nosso inconsciente individual, consequentemente no nosso perispírito. Então, qualquer atividade equivocada, ela vai impregnar em nós uma atração. E amanhã, isso volta. Não é porque Deus castigou, não é porque São Pedro castigou, sei lá, qualquer coisa que as pessoas costumam brincar. Mas é pura e simplesmente lei de ação e reação. As pessoas adoram usar Deus como responsável por tudo, quando Deus criou o universo, criou leis, estabeleceu a harmonia no universo e deixou para que nós vivêssemos. Ora, é muito simples. Eu vou construir uma casa. Então existem equacionamentos matemáticos que explicam como tem que ser as vigas e as colunas dessa casa. Ah, mas eu não vou usar isso aí não. Eu vou fazer mais fininho, que assim eu economizo. Aí eu faço uma viga, uma coluna, fora dos equacionamentos matemáticos, fora das normas estabelecidas como segurança e tudo mais. Aí a casa cai. Pronto, é um castigo de Deus. Não, não é um castigo de Deus, não tem nada a ver com isso. Nós fizemos errado e tem um resultado errado. Se tivesse feito o cálculo ou tivesse adotado os padrões, as normas, a casa não caía. Acabou. É simples a gente tentar equacionar. Então, quando ele fala que um pouco de fermento leveda a massa toda, é porque as nossas palavras têm uma influência monumental. E vão mais longe. Se você for um trabalhador na seara espírita, aí duplica a responsabilidade. Porque você estando numa casa espírita e recebe uma pessoa que a gente chama de assistidos, aqueles que vêm em busca de uma ajuda, qualquer coisa que você falar para uma pessoa que está desesperada na vida, ela vai seguir, ela vai adotar. Pessoas sérias, honestas, compenetradas, elas vão falar aquilo que é importante dentro de uma norma, dentro de estabelecendo um rigor, um cuidado, um respeito à criatura que está ali na frente. E simplesmente vai dizer para ela, você tem que fazer assim, você tem... Não, não é nada disso. Vamos analisar, veja isso, veja aquilo outro, analise. Pensa bem, olha, esse aqui é um caminho, esse aqui é outro. Veja o que é melhor para você. Você não pode assumir a responsabilidade do outro. Agora, há aquelas pessoas irresponsáveis que estão em busca de notoriedade, estão em busca de aparecer, desculpe eu usar esse termo, e fala qualquer coisa. E a pessoa que está do outro lado, que está passando por um momento muito difícil, ela vai fazer. Sabendo não, ela não sabe, mas aquilo não vai dar efeito nenhum. Aquilo pode até piorar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu numa casa espírita que eu trabalhei. A moça estava dando passe, uma senhora sentada, tensa, porque deixou a mãe em casa, mal. E aí, a moça acabou de dar passe, falou, ai, eu estou vendo uma senhorinha do seu lado. A moça entrou em pranto. Pronto, minha mãe morreu. Quando chegou em casa, correndo, a mãe estava lá, tranquila, sem problema nenhum. Aí a pergunta é, para que fazer certas colocações? Por que não perguntar para a pessoa, você está agitada, você está até com algum problema? Estou com minha mãe mal em casa, então não vai falar nada. Então vai para casa e tal. Bom, enfim, as pessoas querem aparecer. Olha como eu tenho mediunidade de evidência, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Isso é a coisa mais comum no meio espírita. Vamos tomar cuidado com isso, muito cuidado. Cuidado com nossas palavras, com as nossas ações e com os nossos pensamentos.
E assim, nós vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto para a nossa vibração diária, vibrando pelo planeta, pelas nações, pelos povos, para que haja paz, para que haja entendimento, para que haja respeito, inclusive o nosso Brasil, que precisa muito, mas muitas preces para buscar um equilíbrio mínimo. Vibrar para aqueles que estão passando por um momento muito difíceis, num hospital, num leito de dor. Vibrar para que haja recuperação, para que se resolva essa problemática desse Filho de Deus em prova ou em expiação difícil. Vibrar também para aqueles que estão semeando luz, trabalhando, seja numa instituição de ensino, numa escola, seja numa instituição religiosa. Vibremos. Seja na vida, no mundo social, aquele que abraça a vontade de ajudar. Vibremos por eles. Vibremos pelos nossos entes queridos que tanto amamos. Vibramos por aqueles que nós temos um relacionamento muito profundo. Vibremos por eles. Por aqueles que a gente ainda não consegue se entender. Vibremos pela nossa casa, pelo nosso lar, por todos que habitam o mesmo teto, inclusive os nossos animais domésticos. Vibremos por todos. Todos são filhos de Deus. E vibremos por nós, para que possamos a cada dia acordar um pouquinho mais para a realidade maior do Espírito, da vida após a vida, da reencarnação, do amor de Deus, do amor entre nós, do nosso amor próprio, de nos amar, de nos perdoar. Aprender a viver na luz, na energia nobre, no trabalhador incansável. Agradecemos aos mentores, a Jesus, querido Mestre, e Maria, Mãe Santíssima, por este momento, e agradecemos a Deus, nosso Pai, a vida, as oportunidades. Que assim seja.